povo mais rico dessa terra. Aleluia, muito obrigada, pode colocar o tema. Eu quero que você feche seus olhos, eu vou orar. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo tão precioso, pela sua palavra, Pai, por coisas grandes que o Senhor tem feito nesse lugar. Como eu sou grata ao meu pastor, Pai, a Sazinha. Pai, muito obrigado, Pai, pela vida deles. Obrigada, Pai, pelo esse retorno que eles já estão voltando, Pai. E nós sabemos que eles estão voltando com a bagagem cheia, Pai, recheada, Pai, de tantas coisas que o Senhor acrescentou na vida deles. Nós, Pai, sabemos, Pai, que é um tempo precioso para eles como família, mas cobrimos também a Lário, Renato, Isaac, a Olívia, Pai, para que eles possam estar guardados em tudo aquilo que eles precisarem, Senhor, sendo assistindo a vida deles, Pai. Nós queremos em revê-los logo e nós sabemos, Pai, que o Senhor é tão bom e tão cuidadoso, Pai, com todos os detalhes, Pai, que será um retorno tão abençoado para a vida deles, para o pastor Paulo e Sazinha, Pai. Muito obrigada e quem crê comigo diga amém. Amém. Minha forma de agradecer ao pastor por mais uma oportunidade. E a mensagem aí de hoje que eu quero compartilhar com vocês é essa: escolha ser sábio e não tolo. Amém? Então, estão abençoados na prática da palavra. É só vocês seguirem e escolherem ser sábios e não tolo, tá bom? Brincadeiras à parte. Mas foi um tema aí rico, muito rico. Tem muitas coisas nesse tema. E eu vou destrinchar aqui através de uma pregação expositiva. Então, eu quero que você abra lá em Provérbios, capítulo 18. Escolha ser sábio e não tolo. Eu estava perguntando ao Espírito Santo como eu poderia estar compartilhando essa mensagem com vocês. E aí, você lê no livro de Provérbios, eles são vários ditos, né? Provérbios eles são ditos sucintos. Às vezes um versículo não casa com outro versículo. Você vai lendo, não é um contexto que você vai lendo assim, e você vê uma história completa. Porque ele vem trazendo alguns citos, né? Ditos, né? Sucintos, né? Da palavra, da mensagem que Salomão tinha. Então, por isso, para você construir e ter uma ideia em relação a Provérbios, você tem que ler realmente, versículo por versículo, tentar compreender esses versículos e aquilo que o Senhor quer trazer como mensagem. Para mim, Provérbios é riquíssimo em desenvolver e adquirir sabedoria, porque são conselhos poderosos e práticos para o dia a dia. Se você lê Provérbios no seu dia a dia, todos os dias você lê Provérbios, você vai ter um conselho para você desfrutar. Seja na sua área financeira, seja na sua área espiritual, seja na sua área natural, trabalho, família. São tantas coisas que Salomão ele traduz aqui. E dentro desse texto, em Provérbios 18, o livro de Provérbios ele vem sendo dividido. Então, no capítulo 10 ao 24, ele fala da sabedoria e o temor de Deus em contraste com a loucura e o pecado. Então, entre o capítulo 10 e o capítulo 24, está falando da sabedoria de Deus e o temor de Deus em contraste com a loucura do pecado. Então, o capítulo 18 está no meio disso. Dentre esses versículos, o capítulo 18 está aí. E nós vamos destrinçar esse capítulo hoje. Amém? Glória a Deus. Dá um glória bem forte. Deixa eu tomar um chá, porque às vezes é por causa disso, né? A voz não está... Bora. Então, capítulo 18, no verso 2. Abra aí capítulo 18, eu vou ler na mensagem, a sua versão vai ser diferente. Mas, acompanha comigo. Os insensatos ou tolos, tem versões que falam tolos, insensatos ou idiota. Tem versão que é idiota, essa palavra tolo significa idiota. Fala, eu não sou idiota. Pois bem, idiota não é palavrão, está na Bíblia, tá bom? Os insensatos nunca param para pensar na realidade. Tudo fazem é falar pelos cotovelos. 4. As muitas palavras só fazem volume, como a enchente. Mas a verdadeira sabedoria nasce de fontes profundas. Diga, fontes profundas. Aleluia. No 6. As palavras do insensato ou idiota, as palavras do insensato provocam brigas para contê-los só amarrando. Será que precisa amarrar alguém? Está amarrado, né? Está amarrado. 7.
O insensato é destruído por falar mais do que a boca. Suas palavras o farão passar por poucas e boas. Eita. 13. Responder antes de ouvir, além de tolice, é pura grosseria. Responder antes de ouvir, além de tolice, é pura grosseria. No 15. Os sábios estão sempre aprendendo. Sua sede de conhecimento é insaciável. Quantos sábios tem aqui? Aleluia! Glória a Deus. O 17. O primeiro discurso num julgamento é sempre convincente, até que o interrogatório comece. No 20. As palavras alimentam a mente, assim como a comida o estômago. Uma boa conversa satisfaz um bom prato na hora da fome. Aleluia! No 21. As palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você é quem decide. Então, nesse primeiro momento aqui, Deus me levou a entender e destrinchar, Provérbios capítulo 18 em 3 partes. E essa primeira parte é: as palavras dos tolos matam, porém as palavras dos sábios vivificam. E aí quem decide somos nós. Isso é o primeiro conselho de Salomão. Ele faz você decidir e entender quais são as palavras que você vai usar. Tiago, ele fala sobre isso. Nós temos que ser ouvintes e tardios em falar. Então, seja pronto sempre para ouvir, mas seja tardio em falar. Às vezes você está muito pronto para falar, e às vezes você quer falar até demais. Mas você tem que entender que existe um princípio e uma educação. E Provérbios está nos dando essa educação hoje. Falando que se nós podemos estar, sermos homens sábios, mulheres sábias, nós vamos ter que entender que é importante estar pronto para ouvir e ser mais tardio em falar. Amém? Aleluia! Em João 14, ele também fala isso. Não precisa tirar de Provérbios, pode deixar, tá? Em João 14, ele fala: aquele que, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você é uma enchente ou uma fonte? Eita glória! Fica aí a pergunta. Então, nós temos que entender que Deus nos deu a água da vida para nós nos sermos uma fonte a jorrar. E você não pode usar a sua boca como uma enchente para poder trazer destruição, amém? Então, use sua boca da maneira certa. Aqui o conselho de Salomão em relação às suas palavras. E aí, também lá em Lucas, ele fala sobre algo muito impressionante, porque ele fala sobre, crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Eu parei para meditar nesse texto e aí eu entendo como é importante a gente poder ter sabedoria em administrar as nossas palavras. Como é importante a gente desenvolver as nossas palavras. Eu tenho um filho de 8 anos. Ele está na fase que ele fala, e eu... Tempo! Para aí, menino. Senão ele quer falar, interromper a gente quando a gente está conversando. E eu tenho que estar educando ele. É a fase dele. É uma fase que ele está aprendendo muita coisa. Ele quer ver muita coisa. Ele fala muita coisa. E aí ele fica tagarelando, falando. Pera aí, menino. Bora, aqui estou conversando. É o momento da gente conversar, papai e mamãe, você já vai falar. Vai chegar a sua hora de falar. E aí o Murilo espera. Posso falar? Posso falar agora? Aí ele espera, chega o momento dele, aí ele vem e fala, certo? E isso é a forma de eu ensinar, é a fase que ele está. Ele cresceu, vai ter uns momentos, ele já foi educado para isso, ele vai saber o momento de entrar numa conversa, estando eu, o pai e a mãe dele falando, amém? Assim é o Pai conosco, assim é você em comunhão com os seus irmãos. Vai ter um momento que vai ter a hora que você fale, vai ter um momento que você só vai ouvir, amém? E é importante a gente saber ouvir como saber falar.
E aí ele dá esses conselhos, Salomão, sobre as palavras. Então, as palavras do tolo, de fato, elas matam. A sabedoria, porém, as palavras do sábio vai trazer sabedoria e vai vivificar, vai trazer vida, vai trazer cura, vai trazer libertação. Através da sua boca, muitas coisas podem acontecer e você não pode ficar nem calado e nem falar tolice. Porque calado também não serve. Essa parte aqui que nós vamos falar agora, que é a segunda parte, que é importante a gente entender. A segunda parte fala sobre essa questão da gente estar isolado, ser egoísta, pensar somente em nós. Abra lá Provérbios 18 no verso 1. Vamos ler aí, Provérbios 18 no verso 1. O egoísta que só olha para o próprio umbigo é uma afronta à vida em comunidade. No 3, a maldade é sempre acompanhada pela vergonha. O desprezo pela vida inaceitável, é inaceitável. No 9, tanto o preguiçoso quanto o relaxado são unha e carne com a destruição. No 11, os ricos confiam nas riquezas para terem proteção, mas a segurança que delas vem é pura ilusão. No 12, primeiro vem o orgulho e depois a queda, mas a humildade é precursora da honra. Aleluia, você está aqui? Aleluia, aleluia, amém. No 14, o espírito saudável vence a adversidade, mas o espírito abatido ou amargurado, como curá-lo? No 18, nem sempre será fácil tomar decisões, nem mesmo o bom senso o livrará de uma situação difícil. No 23, o pobre fala suas súplicas, o rico grita suas respostas com dureza. Algumas versões falam com dureza. Nesse texto aqui, nessa segunda parte, nós vamos agora entender que a riqueza, no caso, o orgulho é riqueza para os tolos. O orgulho se torna riqueza para os tolos. E o sábio, pelo contrário, a sua riqueza é dar. Vou falar de novo. A riqueza dos tolos é o orgulho. E a riqueza do sábio é dar. Então, se você é egoísta pensando em seu próprio, isso é uma afronta à comunidade. Nós não podemos passar despercebido de situações. Não se isole em você mesmo. Seja generoso. Quando ele fala da vergonha, o desprezo, é inaceitável. Nós vivemos uma vida acompanhada da maldade. É inaceitável. Tanto o preguiçoso ou relaxado, eles andam um em carne com a destruição. É necessário termos equilíbrio. Os ricos confiam em suas riquezas e proteção, mas é pura ilusão. Então você pode estar rico, ser rico, e somos ricos, amém? Aleluia. Ter muito dinheiro, mas o dinheiro não ter você. Vou falar de novo. Você pode ter muito dinheiro. O problema aqui não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter você. 2 Timóteo diz que nos últimos dias haverá homens egoístas, avarentos e assim vai. Ele vai destrinchando a lista. Nos últimos dias. Estamos nos últimos dias. Infelizmente isso tem surgido em nosso contexto. E a gente tem visto pessoas que têm sido amados, amando a si mesmo, pessoas que colocam outdoor em si mesmas. Mas nós não somos dessas pessoas, amém? Pelo contrário, nós desfazemos as obras, mostrando quanto ricos nós somos, dando aquilo que nós temos. E nós damos sempre o melhor, sempre com excelência, sempre mais, porque o Senhor nos confia e o Senhor nos dá para dar cada vez mais. É assim que o Senhor faz. A preguiça, ela desaba o teto. Então,
Então, se você quer manter a sua casa fortificada, você quer manter a sua casa fortificada, mantenha o seu lar, seja sábio em manter o seu lar, deixe a preguiça. Aleluia. Eita Deus. O Mateus fala sobre isso. O Mateus, ele fala em servir. Você não pode servir a dois senhores. Você tem que servir um único Senhor. Então não tem como a gente servir as riquezas e servir ao Deus das riquezas. A gente tem que saber quem nós queremos servir. Então escolha servir ao Deus da riqueza e Ele vai confiar muito mais a vocês. E em 1 Timóteo, esse eu quero ler, 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 17. 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 17. Pode pôr na Ara. 1 Timóteo, capítulo 17, diz: exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem as suas esperanças na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Diga, em Deus. Agora diga para o seu irmão aí do lado, em Deus. Em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento ou para a nossa satisfação. Nós temos um Deus, e esse Deus não quer que nós entremos nessa, não sejamos... Temos que ter entendimento de que a sabedoria vai nos trazer a riqueza, e a riqueza maior é em dar. O tolo que adquire riqueza e armazena a riqueza e mantém a riqueza, mas não divide com ninguém, ele não vai ter a satisfação do prazer que é desfrutar dessa riqueza de Deus, que Ele proporciona ricamente para nós satisfazer. Deus, Ele tem satisfação em proporcionar a você aquilo que você precisa, aquilo que você está nesse estado. Tanto que o sábio, ele encontra a salvação na riqueza de Deus. Oh, meu Deus. Tá bom, gente, estou pregando só para mim. Daqui a pouco eu dou uma carreira, vai ser maravilhoso. Porque essa palavra mexeu muito comigo. O sábio encontra a salvação na riqueza. Na riqueza, o sábio encontra a salvação. Abra lá também, Isaías 55, no verso 1 e 2. Diz assim, Isaías 55, aí. Olha aí. Diga para o seu irmão, olha aí, tá vendo? Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, o vinho e o leite. No 2, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Para quê? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitais com finos manjares. Ai, ai, vocês mesmo, vinde comprar sem dinheiro. É tão rica a sabedoria de Deus, porque ela nem precisa de dinheiro para adquirir coisas. Às vezes você está esperando chegar. Não, e às vezes nem precisa de dinheiro para adquirir coisas. Só vem, o Senhor fala, só vem. Eu só estou esperando, é desse jeito. Aleluia. Vamos voltar para Provérbios 18. Glória a Deus. Então, você tem que entender que a riqueza, o orgulho é riqueza para os tolos. E para o sábio, a riqueza dele é dar. Amém? Glória a Deus. E o terceiro passo, o sábio encontra tesouros. O sábio sabe encontrar tesouros. O tolo, ele não vai encontrar nada. Provérbios 5, no verso 5, 18:5. Aleluia. Não é bom ser parcial com o perverso. Põe lá na mensagem. De novo, vamos voltar para a mensagem. É um absurdo defender o culpado.
pior é pegar pesado com o inocente. Ou seja, é um absurdo defender o pecado, ou defender o culpado. Mas pior é pegar pesado com o inocente. Então é necessário ter um equilíbrio. Se ele está lá para pagar uma pena, se ele é culpado por algo, ele não está livre do que ele vai ter que cumprir. Ele pode ter sido perdoado? Sim. Ele pode estar livre? Sim, também. Mas tendo que cumprir algo que ele cometeu. Então, nós aprendemos isso lá na fundação. Porém, eles podem ser livres dentro deles mesmos e descobrir a liberdade que Cristo deu a eles e eles conquistarem aquilo que Deus tem e saírem de lá uma nova pessoa. Então, é um absurdo sim, mas também nós não devemos pegar pesado com o inocente. No 8, dar ouvidos a fofocas é como comer um doce vencido. No início é uma delícia, mas as dores logo virão. Eita, pode dizer assim, eita Deus. Olha aí, tá vendo? Eu penso muito em relação a isso, porque ela é muito sucinta, a fofoca. Às vezes, nós pensamos assim, é um breve comentário. Apenas é minha opinião. Não, eu só quero conversar, vamos conversar? Mas ela é muito sucinta, e se você não entender, realmente a fofoca, ela é um veneno. E se você perceber ainda mais, esse veneno, você não está só, o que sai, não é só o que contamina, mas o que entra também. Porque o que você está ouvindo, você está dando permissão para aquilo que entra. Então a fofoca, ela é sucinta, então fuja de fofoca. Fuja de... Agora, voltou. Ai, diabo, vou falar de fofoca mesmo. Porque é sucinto, mas no início pode parecer bom, mas é um doce vencido. E isso vai estragar você que deu ouvido a isso. Não se permita. Não permita, seja mesmo um cavalheiro. Não quero ouvir, conte para outra pessoa. Vamos resolver agora? É simples assim. Porque às vezes a pessoa está com um problema, você nem sabe, você quer falar sobre a pessoa. Se você chegasse na pessoa, você entenderia porque ela estaria daquele jeito. Não é mais fácil do que a gente criar opinião, pensar, gerar uma opinião sobre uma pessoa e discutir, querer discutir sobre a opinião, sendo que nem na pessoa nós chegou? Então é melhor você chegar até a pessoa, falar, e nós podemos fazer isso em comunhão também. Vamos orar, vamos fazer algo junto por ela. Acho que ela está precisando de algo, vamos tirar do nosso bolso e vamos dar também? Ele não tem, você viu? Então vamos dar. Nós temos que ser da igreja primitiva, que nós nos unimos para favorecer ao outro, mesmo se isso vai requerer de mim no começo, que eu seja desfavorecida. Porque quando você for desfavorecido por amor a alguém, Deus vai te favorecer. Você está sendo esperado ser favorecido, receber, ganhar, ter, quando na verdade Deus está querendo que você dê para Ele poder favorecer você. Eita Deus. Então, não dê ouvidos a fofocas, amém? No 10, nós estamos acabando o livro de Provérbios 18, olha aí. 10 diz, o nome do Eterno é um lugar de proteção. Os justos correm para ele e encontram salvação. Foi o que eu disse. Os justos, os sábios vão encontrar salvação no Eterno, mas o tolo nada encontra. No 16, um presente entregue abre portas. Olha aí, um presente entregue abre portas. Ele o acabará levando a gente muito importante. Estou aberta para presentes, podem dar presentes. Mas Ele te leva a pessoas importantes. Às vezes você está sendo guiada aí em dar algo a alguém, e Deus está querendo que você tenha uma conexão. O Senhor me fez pensar nisso, eu fiquei meditando tão profundamente em uma situação que a gente teve na Fundação Casa. Eu levei 5 livros do Coringue, eu levei os 5 livros do Coringue para lá, e eu falei assim, eu vou dar para os meninos lerem, né? Só tenho 5, mas a gente deixa na biblioteca, eles dividem para ler. E aí depois o Senhor usou a Cecília, não, vamos dar um para a diretora e para o coordenador. Eu falei, é verdade, vamos aproveitar a oportunidade. Isso vai me levar a pessoas muito importantes. Mas não é por barganha, a gente troca, né, irmão? Não é barganha, mas eu sei que aquilo que eu semeei, o Senhor vai me trazer de volta.
porque foi uma semente. Talvez uma palavra que eles leiam lá, eles vão ver, nossa, como esse trabalho é importante, como a gente precisa desses meninos aqui, como a gente precisa desse lugar tendo essas pessoas. Vamos dar mais espaço para eles, vamos dar mais tempo para eles, vamos dar outra fundação, vamos ir para outro lugar, vamos fazer com que os governos e governantes entendam e conheçam esse projeto, para que eles possam abrir outras escolas, para que eles possam abrir presídios. Oh, aleluia! Como eu creio nisso, meu Deus. Portas abertas. Presentes abrem portas para gente muito importantes, amém? No 19, cuide bem dos amigos que devem durar para sempre. Olha aí para o seu amigo do lado, cuide bem dele, ele é seu amigo, coisa boa. Cuide bem dos amigos que devem durar para sempre. Nunca destrua a amizade que deve ser permanente. Nunca destrua a amizade que deve ser permanente. Você pode não estar num bom dia, seu amigo já pode até te conhecer próximo, amigo próximo, às vezes não conhece muito mais. Mas às vezes, eu sei que você tem que ter entendimento que manter essa amizade é tão importante, manter a koinonia, a comunhão, o relacionamento, é tão importante. Fala para o seu amigo, eu preciso de você. Agora diga para o outro, eu também preciso de você. Nós precisamos de Cristo. Até o fim, olha aí, deu até a música. Você precisa de você, eu preciso de você, você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo, nós precisamos um dos outros, amém? Aleluia! E esse versículo é muito importante agora, porque ele fala da boa amizade que nós temos que ter no 24. No verso 24, diz, amigos vêm e vão, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Amigos vêm e vão, e está tudo bem isso. Passei por muitos amigos, tenho muitos amigos que estão, hoje não tenho muito contato, mas eu tenho esses amigos, eu tenho um coração, eu sei que quando eu vejo eles, eu posso dar aquele abraço caloroso, eu posso me alegrar. Eu chorei com um testemunho lindo ontem de uma amiga tão linda, tão linda, tão linda, que ganhou um bebezinho. Gente, é um testemunho incrível dela. E eu vi isso lá atrás eu vi, é tão lindo, é tão bom se alegrar com os meus amigos. Ela foi minha madrinha de casamento, esse casal nós temos um amor muito grande por eles, e foi tão lindo ver o testemunho dela. Ela guardou tão bem esse testemunho para jogar na boom, né, foi tão bonito. E ela teve um bebezinho, já faz 20 dias que ela teve um bebezinho, eu nem sabia, olha, coisa linda, Deus fazendo milagres. E é tão bom ter bons amigos por isso. Porque eu sei que é amigos que eu posso cultivar e levar para a minha vida toda. Amém? Então, o sábio, ele encontra tesouros. E o amigo sábio, ele vai encontrar tesouro. Porém, o amigo tolo, ele nada encontrará. E eu vou chamar o ministério de louvor, pode ir subindo. Agora eu quero muito que vocês entendam. Meu marido, ele vai dar um glória muito forte nesse texto, porque lá no capítulo 22, no verso 22, esse verso aqui é um verso da nossa vida. Ele fala tanto esse verso para mim. E é tão bom a gente ouvir isso do meu marido, é tão bom saber que nós temos bons amigos e dentro da nossa casa a gente tem um bom amigo. Então, o amigo sábio, ele vai encontrar tesouros. E aí o Senhor deu esse texto aí para o meu marido, que é: quem encontra uma boa esposa, encontra o maior tesouro. Estou dizendo, é Deus falando com ele. É uma grande bênção do eterno, tá vendo? Quem encontra uma esposa, encontra tesouros. O amigo sábio, ele vai encontrar tesouros. E o Senhor, além disso, ele fala ainda que é uma grande bênção do eterno. Meu Deus, esse homem é muito abençoado. É abençoado demais, né? Encontrou a esposa certa. É muito abençoado. Mas é isso, meus irmãos. Eu queria compartilhar essa mensagem com vocês. E que vocês entendam. O sábio sabe dar a vida pelos seus amigos. E o melhor sábio que nós temos, e temos que nos apegar em ter entendimento, é o próprio Jesus. Que aí ele fala: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos.
No João capítulo 15 fala, vós sois meus amigos e fazeis o que eu mando. Então Jesus fala, se você é meu amigo, você vai fazer aquilo que eu mando. Se você é meu amigo, você vai seguir essas instruções. Se você é meu amigo, você vai entender os meus conselhos. Se você é meu amigo, você vai fazer aquilo que eu mando. Então, é isso os conselhos de Provérbios. Provérbios tem grandes conselhos e eu aconselho a você ler e ler esse livro de Provérbios que é tão rico e tão poderoso. E que vocês sejam abençoados na prática dessa palavra, que nós somos mais que vencedores. Bom, para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!